Bom, eu sou Fabi Maimone, tenho 36 anos, sou jornalista de formação, sou autora do livro Não Faço o que eu fiz, baseado em um fracasso real. É um livro que conta uma incursão de fracasso empresarial que eu vivi há 10 anos. Eu conto com riqueza de detalhes, inclusive. Sou coautora do capítulo Tematização da norma ABNT, NBR 15926, de Parque de Diversões. Sou mãe de Mila, tem 9 anos, uma filha linda que eu tenho de 9 anos. Sou empreendedora aqui na Escola de Truques, esse projeto incrível que a gente está trazendo para vocês. Sou uma das idealizadoras do projeto, sou diretora executiva na Da Vinci Cenografia, lá eu sou responsável por toda a parte comercial e de gestão dos projetos. E sou um pouco nômade, já morei em 23 casas, 11 cidades, 3 países, gosto dessa aventura de estar sempre circulando por aí. Que mais? E sou uma pessoa absolutamente entusiasta da coragem. É um assunto que eu estudo muito, é um assunto que me encanta diariamente também. Acho que a coragem tem tudo a ver com esse mundo da cenografia que a gente vive. Preciso ter muita coragem para botar tudo que a gente bota na rua. Então, acho que faz muito sentido estudar esse assunto e trazer os conhecimentos da coragem para dentro desse negócio que a gente faz. Bom, essa sou eu. Como eu entrei na cenografia? Eu, em 2014, trabalhava numa agência de live marketing em Salvador. Eu gerenciava a área de projetos especiais e tinha uma missão, que era falar de Copa do Mundo sem falar da Copa do Mundo. E aí eu desenvolvi um projeto chamado A Vila do Neymar Júnior. A Mandinha foi, inclusive, a projetista desse projeto. E juntas a gente bolou um projeto que foi muito bem aceito, inclusive pela Maurício de Souza. A gente licenciou o Neymarzinho na época. E André, que é o sócio da Da Vinci, entrou como fornecedor desse projeto na época. Foi aí que a gente se conheceu, os 3 baianos, são os 3 idealizadores aqui da escola, os 3 baianos, a gente se conheceu lá. Eu como idealizadora do projeto, a Amandinha como projetista, André como fornecedor, e esse trio meio que deu liga ali. E aí a relação com a Maurício de Souza, proveniente deste projeto, foi muito fundamentada, foi muito bacana, e a partir deste projeto da Vila do Neymar Júnior, eu e André, a gente começou a se falar muito sobre projetos cenográficos, e aí surgiu uma oportunidade aqui em São Paulo de apresentar a Da Vinci Cenografia para São Paulo. Eu apresentei a Da Vinci Cenografia para São Paulo dentro da Maurício de Souza, e aí a Maurício, coincidentemente na época, estava querendo acabar com a oficina de artes que eles tinham, e aí abriu-se uma oportunidade muito grande da Da Vinci assumir as demandas de execução cenográfica da Maurício de Souza. E o primeiro grande projeto foi o Parque da Mônica do SP Market. Nós ganhamos a concorrência para fazer o Parque da Mônica do SP Market, e aí eu já me desliguei da agência de live marketing e já vim como parceira de André para São Paulo para tocar o projeto com ele. E aí, do Parque da Mônica em diante, a gente tem 6 anos aqui em São Paulo, o mosquitinho da cenografia me picou, e de lá pra cá, a gente tem 6 anos fazendo isso aqui em São Paulo, e eu já passei por várias áreas da cenografia, mas o meu início foi com a Vila do Neymar Júnior, como desenvolvedora de projeto cenográfico, e como mão na massa mesmo, foi a partir do Parque da Mônica aqui de São Paulo. O maior desafio da minha carreira, sem dúvida nenhuma, foi fazer o Parque da Mônica de São Paulo. Eu tinha uma filha de 3 anos na época, eu não tenho família aqui em São Paulo, e eu me mudei pra cá com ela para fazermos o parque. Era um parque, é o maior parque indoor da América Latina, não tinha projeto na época, tinha muito conceito, mas tinha pouco projeto efetivamente. E a gente vou falar de mim, eu não sabia o que era um metalon nessa época. Se você também não sabe o que é o metalon, eu vou te dizer que é o insumo principal de todas as estruturas de ferro da cenografia. É como se você fosse abrir uma padaria ou trabalhar numa padaria e não soubesse que era um pão. Era literalmente isso que acontecia comigo no Parque da Mônica. Então, e eu lembro que André, muito paciente, ia me explicando, e eu vim tocar a gestão deste negócio, deste projeto como um todo. E ele ia me ensinando, e às vezes ele me pedia pra comprar alguma coisa, pra providenciar alguma coisa, tipo, sei lá, era o grilete lá do cabo de aço. Uma hora ele me pedia como grilete, uma hora ele me pedia como castanha, uma hora ele me pedia como outro nome lá. Eu falava, meu filho, pelo amor de Deus, me diga um nome só pra eu conseguir montar um repertório na minha cabeça que me ajude a entender esse mundo tão vasto que é a cenografia. Então, sem dúvida nenhuma, assim, cair de paraquedas num projeto desse tamanho, desse porte, do jeito que foi, sem ter um repertório prévio, foi o maior desafio da minha vida, sem dúvida nenhuma.
Bom, meu principal papel aqui na Escola de Truques é falar sobre comunicação, gestão e negociação. Eu tenho um entendimento muito importante sobre comunicação dentro da cenografia, porque, de fato, ela é o fio condutor de todo o processo, começo a fim do cenário. Imagina que a cenografia é um extenso telefone sem fio, desde o contato com o cliente até a última ponta. Se essa comunicação não se desenvolve de uma maneira muito correta, fluida, sem ruído, você tende a ter um problema muito grande lá na ponta, porque são muitas pessoas, são muitas informações, principalmente em cenários de grande porte. Então, eu falo muito de comunicação, eu falo muito de processos gerenciais e falo muito de negociação, como negociar, como se portar, como se cobrir. Então, a minha parte dentro da Escola de Truques hoje é muito mais voltada para negociação, comunicação, gestão, e aí envolve todos os processos gerenciais. O maior sonho da cenografia para dentro da cenografia para mim é estar construindo um cenário de Hollywood, um cenário que tenha de um filme, que tenha uma série, que tenha uma repercussão mundial. Eu acho que esse o meu maior sonho. E assim, a gente foi uma empresa que durante 3 anos seguidos a gente recebeu a licença para construir réplicas oficiais dos filmes Harry Potter no mundo, né? Fora dos estúdios e dos parques. Então foi um privilégio muito grande pra gente. A gente trabalhou com a supervisão, a direção de arte do Alan Gilmore, que é o diretor de arte de alguns filmes da franquia Harry Potter. Então, quando a gente vê que a gente teve acesso a esse trabalho, a gente acha que Hollywood não está tão longe. Então, eu, como sonho, se sonhar não paga, né, não custa. Então, como sonho, sem dúvida, é fazer um cenário de repercussão mundial. Olha, a dica que eu daria, sem dúvida nenhuma, é prestar atenção à forma como você se comunica. Como você se comunica, como a sua empresa se comunica, como o seu time se comunica internamente. Precisa ter muita clareza sobre os processos de comunicação dentro de uma estrutura cenográfica. Se você não tem clareza sobre os processos, desde o primeiro contato com o cliente até a hora que você dá a última martelada lá na montagem, se você não tem clareza sobre esse processo, a probabilidade de você ter ruídos aí no meio do caminho, perder tempo, dinheiro e relacionamento é muito grande. Então, a minha dica para você que está nessa área, que começou, que vai começar, enfim, que é entusiasta dessa área da cenografia, preste muita atenção à forma como a informação chega até a última ponta. Você precisa prestar muita atenção nesse caminho, porque muitos dos problemas acontecem na falta de comunicação. Então, minha grande dica dentro da minha área preste atenção na comunicação. Você está tendo conversa trocada, conversa errada, se o que o cliente fala não é o que você entendeu, não é o que você repassou, não é o que a montagem entendeu. Se tem um ruidinho aí no meio do caminho, você precisa parar, entender qual é o processo que a sua empresa tá seguindo, né? O que você está seguindo e se questionar. Tá claro para todo mundo o que é a tarefa de cada um, porque a cenografia é uma grande corrida de revezamento, né? Você passa o bastão para um, que passa para o outro, que passa para o outro, que passa para o outro. Esse bastão, ele tá saindo certinho, ou ele tá sendo jogado, tá sendo arremessado, tá sendo largado? Como essa passagem de bastão de um para o outro para que o projeto atenda 100% dos critérios, né? De preço, prazo, qualidade, enfim, de satisfação do seu cliente. Dica, então, preste atenção na sua comunicação, porque ela é a grande linha mestra aí para que o job entre e saia de uma maneira muito fluida e muito assertiva.